Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas e, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, aquela figura, aquele gráfico que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Show? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, os cálculos químicos, certo? E para a gente compreender esses cálculos, nós precisamos dominar algumas grandezas. E a nossa aula de hoje, nós vamos revisar essas grandezas, revisar os cálculos químicos através da resolução de algumas questões. Então, nós vamos ter alguns exercícios, vamos comentar, responder essas questões, esses exercícios, de forma que esse conhecimento, os cálculos químicos, fique bem fixado na sua mente. Show de bola? Mas precisamos revisar, turminha, olha só, precisamos revisar essas grandezas que compõem os cálculos químicos. Quais são elas? Massa atômica, massa molecular. Vamos para aqui. A massa atômica é a massa do átomo, certo? Essa massa atômica ela vai ser expressa em U, unidade de massa atômica. Mas o que é essa unidade de massa atômica? Olha só, por convenção, os químicos utilizam como referência o carbono 12. Esse carbono 12, se a gente dividir em 12 pedaços iguais, em 12 fatias, uma fatia vai corresponder à unidade de massa atômica, U, certo? Então, a unidade de massa atômica, U, vai corresponder a uma das 12 fatias do átomo de carbono 12. Quando, por exemplo, o átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio ele vai precisar de 16 fatias. Se ele fosse colocado numa balança, para equilibrar a balança, 16 fatias. Então, nós podemos dizer que a massa atômica do oxigênio equivale a 16 U, 16 unidades de massa atômica. A massa molecular, turminha, é a massa da molécula. E a molécula ela é formada, ela é composta de átomos, pela combinação dos átomos. Então, a molécula de água, H2O, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Show! Sabendo que o hidrogênio tem massa atômica 1, se nós temos dois hidrogênios, duas unidades de massa atômica. Beleza? Mas o oxigênio, como já citamos, 16U. Bom, as duas unidades, os dois U, correspondente aos dois hidrogênios, mais 16 vai dar 18. Então, a massa molecular da água, 18 unidades de massa atômica, certo? Assim, a gente determina a massa das moléculas. Bom, além da massa atômica e massa molecular, nós temos o número ou constante de Avogadro. É um número 6,02 vezes 10 elevado a 23. E esse número, ou essa constante, vai servir como um fator de conversão. Ele vai transformar essa unidade de massa atômica em gramas. Com isso, já podemos falar em massa molar. E massa molar, molar vem de mol. O mol é a expressão da quantidade de matéria de uma determinada substância química. E esse mol, ele corresponde a um número, assim como a dúzia corresponde ao número 12, uma dezena corresponde ao número 10, o mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, justamente a constante de Avogadro, certo? Então, quando nós temos 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23, nós vamos ter a massa molar, que no caso da água, por exemplo, vai ser de 18 gramas por mol. A massa molar da água, 18 gramas por mol. E nós temos também uma última grandeza, que é o número de mols. O N correspondente à divisão da massa em gramas pela massa molar. O número de mols vai indicar justamente isso. Quantos mols
estão presentes em uma determinada amostra, em uma determinada massa de uma substância, certo? Essas são as grandezas que nós vamos precisar para resolver questões relacionadas aos cálculos químicos. Então, vamos às questões. Ó, primeira, segundo a opinião de alguns médicos, o adoçante pode causar danos à saúde. Doses superiores a 5 gramas podem causar intoxicações. Estudos internacionais demonstram que o limite máximo aconselhável por pessoa, por dia, é de 70 miligramas por quilo de peso, né? Esse trecho ele foi retirado do estado de São Paulo, 31 de agosto de 2009. Bom, o adoçante que vai ser utilizado nessa questão é o aspartame. E o aspartame, aqui está a sua fórmula estrutural, observe na tela, mas nós temos também a sua fórmula molecular. São 14 carbonos, 18 hidrogênios, 2 nitrogênios e 5 átomos de oxigênio. Turminha, esses átomos todos somados vai gerar uma massa molar de 300 gramas por mol. Então, sabendo dessas informações, olha só, essa quantidade de aspartame vai corresponder a quantas moléculas? Que quantidade? Os 70 miligramas. Então, esses 70 miligramas vão corresponder a quantas moléculas? Vamos à resolução, turminha. Bom, cálculo da quantidade de moléculas presentes em 70 miligramas. O que a gente precisa ter em mente? As informações que conhecemos. O aspartame tem uma massa molar de 300 gramas por mol. Então, 300 gramas, certo, vai corresponder a 1 mol. E esse 1 mol equivale a um número. Qual o número, turma? 6 vezes 10 elevado a 23. Essas informações nós conhecemos através do problema. Bom, e em 70 miligramas? Em 70 miligramas. 70 miligramas, eu tive que converter para gramas. Sabendo que 1 grama são 1000 miligramas, vou pegar os 70 e vou dividir por 1000. Vai resultar em 0,07 ou 0,70 gramas. Então, nessa massa, vamos ter X moléculas do aspartame. Então, turminha, vamos chegar a uma regra de 3, uma regra de 3 simples, tudo bem? Como a gente resolve? Meios pelo extremo. Quem vai ser x? Já isolando. Vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 2, tudo bem? De onde saiu esse 7 vezes 10 elevado a menos 2? Olha só, eu vou escrever em notação científica. Para isso, eu vou deslocar vírgula 2 casas para a direita, ficando 7. 7 vezes 10. Como deslocamos para a direita, negativo. 2 casas, menos 2. 7 vezes 10 é menos 2. Vezes o número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Dividido por 300. Mas espera aí, Alex, eu não estou vendo 300. Turminha, 3 vezes 10 ao quadrado, 300. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3, 300. Eu aconselho a gente sempre trabalhar com potência de 10. O cálculo fica mais simples, principalmente, né, quando nós temos números muito grandes ou números muito pequenos. Então, vamos lá. Turminha, nós vamos aqui fazer a multiplicação e depois nós vamos fazer a divisão. Então, 7 vezes 6 dividido por 3, 14, tudo bem? Aí, olha só, 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 2, tudo bem? 10 elevado a 19, vai ficar, olha só, 10 elevado a 19 dividido por 10 ao quadrado. E aí nós sabemos que nós vamos conservar a base e nós vamos subtrair os expoentes, tudo bem? Então, vai ficar 14 vezes 10 elevado a 19, e não está escrito em notação científica, eu vou ter que deslocar vírgula uma casa para a esquerda. Então, com isso, nós vamos chegar a 1,4 vezes 10 elevado a 20. Tudo bem?
correspondendo à letra D. Então, olha só, sempre que possível, transforme em potência de 10 e nós temos que só lembrar algumas operações da potência de 10, certo? Se a gente vai dividir, conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Questão simples, questão fácil. Vamos para mais uma. Numa chapa de raio-x, após revelada, há em média 5 vezes 10 a menos 4 gramas de prata metálica, certo? AG por centímetro quadrado. Informação importante. Assim sendo, o número de átomos de prata no raio-x da arcada dentária, que mede, olha só, 2,5 por 4 centímetros, é aproximadamente igual a. Então, quantos átomos de prata estão contidos, né, em uma chapa, com essas medidas, 2,5 por 4 centímetros? Quais são as informações, turminha? Massa molar da prata, 1 vezes 10 elevado ao quadrado, gramas por mol. E a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Com base nessas informações, olha só como nós vamos resolver a questão. Aqui eu montei uma figurinha que vai representar a chapa contendo a prata. Essa chapa ela é 2,5 por 4 centímetros. Precisamos determinar a área dessa chapa. Então, multiplicando a base vezes a altura, 2,5 vezes 4, 10 centímetros quadrados. Certo? Por que dessa informação? Porque a questão citou que em cada 1 centímetro quadrado, nós vamos ter 5 vezes 10 a menos 4 gramas de prata. Como essa chapa ela possui 10 centímetros quadrados de área, então em 10 centímetros quadrados vamos ter x gramas de prata, tudo bem? Novamente, regra de 3 simples. Na verdade, basta a gente multiplicar o 10 por 5 vezes 10 a menos 4, que vai dar 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, essa é a quantidade em gramas, tá, de prata. Sabendo essa quantidade de prata presente na chapa, agora nós podemos determinar a quantidade de átomos. Bom, 1 vezes 10 elevado ao quadrado, que na verdade corresponde a 100 gramas. Então, 100 gramas de prata, nós vamos ter o mol, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata. Qual é a massa presente na chapa? 5 vezes 10 a menos 3. Então, 5 vezes 10 a menos 3, Y átomos de prata. Uma segunda regra de 3, nós vamos fazer meios pelo extremo, vamos isolar o Y, então vai ficar, ó, 5 vezes 10 é menos 3, vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Muita potência de 10, no entanto, com potência de 10 fica muito fácil o cálculo. Olha só, 5 vezes 6, turma, 30, beleza? 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 23, vamos conservar a base, nesse caso, subtrair os expoentes. 23 menos 3, ó, dá quanto? 20, show? 30 vezes 10 elevado a 20, dividido por 1 vezes 10 ao quadrado. 30 dividido por 1 é o 30. 10 elevado a 20, dividido por 10 ao quadrado, vai dar o quê? 10 elevado a 18. Conserva a base, subtrai os expoentes. Tudo bem? Ah, mas não deu 10 elevado a 18. Porque a gente tem como 30 o resultado. 30, 3 vezes 10. 10 vezes 10 elevado a 18. Olha só, bingo. 10 elevado a 19. Então, naquela chapa, né, com essas medidas, nós vamos ter 3 vezes 10 elevado a 19 átomos de prata. Se a gente manter a calma, ler direitinho a questão, a gente vai extrair as informações, certo? Compreender essas informações, extrair e aplicar direitinho. Nesse caso, a gente precisou determinar o quê? Primeiramente, a quantidade de átomos na área daquela chapa, tudo bem? A partir daí, utilizar aquelas informações, massa molar, número de Avogadro e as informações dadas pelo problema. É só ler direitinho a questão. Show de bola?
Vamos a mais uma resolução. Olha só. Quantas moléculas de butano C4H10, butano, já ouvi falar nesse termo, o butano é o principal componente no gás de cozinha, né, que até apresenta uma marca com esse mesmo nome. Então, o gás de cozinha, também conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo, né? Ali, o gás na sua maior composição é justamente o gás butano. Então, quantas moléculas de butano C4H10 existem num isqueiro contendo 5,8 gramas desta substância? E aí nós temos algumas informações, turminha. Nós temos as massas atômicas, carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1 e o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas em cada mol. Como resolver? Nós queremos saber quantas moléculas existem em uma determinada massa de butano presente no isqueiro. Como resolver? Primeiramente, turminha, nós vamos determinar a massa molar, porque a quantidade de moléculas está relacionada com o mol. Esse mol podemos expressar por meio de uma massa molar. Então, qual é a massa molar do butano? Para encontrar a massa molar do butano, o que nós vamos fazer? Vamos somar os átomos que fazem parte dessa molécula. São 4 carbonos, C4, 4 carbonos. Cada carbono equivale a 12, tudo bem? Se nós temos 4 carbonos, olha só, 12 mais 12 mais 12 mais 12, ou então 4 vezes 12, 48. Show? E nós temos 10 hidrogênios. O hidrogênio equivale a 1. Então, 10 hidrogênios, 10 vezes 1, 10. 48 mais 10, 58. 58 gramas por mol. Essa é a massa molar do butano, certo? Então, a massa molar, nós vamos somar os átomos que compõem a molécula, a substância. Show de bola? Com base nessa massa molar, agora nós sabemos que o mol do butano equivale a 58 gramas. Então, se nós temos 58 gramas, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás butano, certo? 6 vezes 10 elevado a 23 corresponde a 1 mol. Então, 1 mol ele vai ter uma massa. E nós acabamos de determinar que essa massa para o butano, 58 gramas. Professor, vai ser sempre, quando você fala de mol, vai ser sempre 58? Não. É só comparar banana com melancia. Uma dúzia de bananas, são 12 bananas. Só que essas 12 bananas vão ter uma massa X. Uma dúzia de melancias, são 12 melancias. Só que essas 12 melancias vão ter a mesma massa das 12 bananas? Claro que não. Por quê? Porque são frutas, são coisas diferentes. Substâncias diferentes vão ter massas molares diferentes. 5,8 gramas, que é a massa presente no isqueiro, certo? Nós vamos ter X moléculas. Regra de 3 simples, montamos. Quem vai ser o X? 5,8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 58. Turminha, se eu dividir 5,8 por 5,8, vai dar 1. 58 dividido por 5,8 vai dar 10, certo? Então, olha só, 6 dividido por 10 vai dar 0,6. 0,6 vezes 10 elevado a 23. Só que, normalmente, as questões vão trabalhar com notação científica. 0,6. Se eu deslocar a vírgula, uma casa para a direita, vai ficar 6. E com isso eu vou diminuir em uma unidade a nossa potência. 23 menos 1, 22. 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas do butano. Então, normalmente, a gente precisa observar se a resposta está escrita em notação científica. Beleza? Fica a dica. Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido.
vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!